Bem, nós estamos no mês da família em todas as igrejas no Brasil. Então, desde a semana passada, queremos falar sobre esse tema, orar pelas famílias. Vamos fazer isso por algumas semanas. E eu quero falar com vocês hoje sobre famílias saudáveis. Famílias saudáveis. Sabe por quê? Eu não quero falar de família perfeita. Você já leu a Bíblia? Você pode mencionar alguma família perfeita na Bíblia? Eu acho interessante isso. Não há famílias perfeitas na Bíblia. Aliás, muitas das lições divinas que nós temos reveladas nas Escrituras Sagradas são provenientes de conflitos familiares. Nós temos na Bíblia, só para mencionar alguns, a família de Abraão com Sara, Agar, depois o conflito pelo nascimento de Ismael e depois do próprio Isaac. Nós temos os conflitos de Isaac e Rebeca, e com o nascimento dos filhos Esaú e Jacó. Nós temos Lia e Raquel, que eram esposas de Jacó, e aí os conflitos em família, entre os filhos. Nós temos José, e os seus irmãos, os filhos de Jacó, com conflitos muito difíceis, muito danosos, muito maus. Nós temos Davi com seus irmãos, Davi com seus filhos. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós não vemos nenhuma família perfeita. Agora, nós vemos famílias saudáveis. Nós temos boas famílias e más famílias. Nós temos bons exemplos e maus exemplos. Nós estávamos nessa semana numa das aulas do curso de Verdades Básicas falando exatamente sobre a Bíblia, a verdadeira palavra, uma lição muito importante, onde nós estávamos falando que a Bíblia tem origem divina, ele inspirou os autores, como a gente sempre diz aqui, as pessoas dizem, mas você crê na Bíblia, ela foi escrita por homens? Claro. Se ela fosse escrita por um macaco, um cavalo, é que a gente não ia crer, mas foi escrita por homens, homens inspirados por Deus. E a realidade da Bíblia, ela é tão, vou usar aqui uma redundância, a realidade da Bíblia é tão real, porque ela mostra todos os erros humanos. Ela não fantasia, não maqueia nada, nem um personagem bíblico, nem mesmo Abraão, ou Davi, ou Elias, ou apóstolo Paulo, ninguém. Todo mundo é ser humano. Todo mundo é ser humano carente da graça. Todo mundo é ser humano dependente de Deus. Todo mundo é ser humano que comete erros, que vive os conflitos do dia a dia e que precisa da graça de Deus. Então nós nos identificamos. Isso revela também que não é uma obra humana, porque qualquer biógrafo humano ia tentar dar uma maquiada na galera para ver se parecia um pouquinho melhor, mas não, Deus mostra a realidade da vida das pessoas. E nessa realidade da vida das pessoas, nós vemos a graça de Deus. E vemos que muitas pessoas e muitas famílias realmente foram saudáveis, foram abençoadas. Eu estava estudando nessa semana sobre Obed-Edom, que é um camarada que recebeu a Arca da Aliança na sua casa. E a Bíblia diz que ele recebeu a arca, depois quando a arca foi para o templo, ele continuou servindo a Deus, ele continuou adorando a Deus. E a Bíblia chega no livro de Crônicas que diz que 62 dos seus descendentes eram aptos e capazes para toda boa obra. Ou seja, ele foi um líder, um pai abençoado, seus filhos foram abençoados e a sua descendência continuou servindo a Deus, seguindo a Deus, andando com Deus. Um exemplo de uma família plenamente abençoada, mas não perfeita. Uma família saudável. Então eu quero destacar aqui para você nessa manhã que o projeto de Deus é realmente de uma vida saudável. A nossa igreja chama-se Comunidade Shalom, Igreja Missionária Comunidade Shalom. Você sabe o que é Shalom? Shalom significa o quê? Paz. É a palavra hebraica que significa paz. Mas ela é mais do que isso. É uma palavra que significa plenitude de paz. Ela é usada para significar harmonia, bem-estar, prosperidade. É uma paz que invade a alma, o coração. É a paz de Deus, é a Shalom de Deus. Nós somos a comunidade Shalom. E nós devemos orar por essa Shalom de Deus, porque esse é o projeto de Deus para a nossa vida, é o projeto de Deus para as nossas famílias. A salvação de Deus visa também o nosso bem-estar. Deus não quer levar você simplesmente para o céu, esse é um dos propósitos, que você esteja para sempre com Ele. Deus quer que você viva em bem-estar, e é por isso que a salvação inclui o fato de nos tornarmos semelhantes a Jesus, que foi o ser humano mais pleno que a humanidade conheceu. Então, quando nós nos tornamos semelhantes a Jesus, nós também vamos viver, não a ausência de adversidades nem de conflitos, mas vamos viver uma plenitude de Deus, a Shalom de Deus na nossa alma, no nosso coração, vamos nos tornar semelhantes a Jesus e vamos viver também uma situação, ou seja, uma experiência de bem-estar.
Por isso que muitas vezes as Escrituras dizem assim, bem-aventurado. A expressão bem-aventurado é alguém plenamente satisfeito, plenamente realizado. Quando Jesus fala das bem-aventuranças em Mateus 5, é exatamente isso que ele quer dizer. Quando nós temos no Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, feliz serás. Exatamente essa expressão, Deus tem um plano de bem-estar, de realização, um plano saudável, de vida saudável para cada um de nós. Eu fico impressionado no que o Espírito produz. Vamos lembrar aqui do fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, contra essas coisas não há regra. Essa é a vida de Deus, é a vida que Jesus viveu no poder do Espírito. Essa é a vida de Jesus. É a vida de Jesus que está disponível a cada um daqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e que por isso agora são habitados pelo Espírito Santo de Deus, e esse Espírito produz em nós. Não é algo que eu me esforço para ter, para produzir, é algo que o Espírito de Deus produz. Por isso a Bíblia diz que é fruto do Espírito. A Bíblia não diz assim, e o esforço humano vai produzir essas coisas. Ela diz, não, o fruto do Espírito. Quando você rende o seu coração ao Senhor, quando você nasce de novo pelo poder do Espírito, quando você então tem o Espírito habitando no seu coração, a Bíblia diz que esse Espírito que te habita vai produzir essa qualidade de vida. Seremos capazes de amar. Como é difícil amar. Somos egoístas. Como é difícil amar o outro. Às vezes é difícil para muita gente hoje amar a si mesmo, amar a si mesma. Há uma crise pessoal, pessoas com autoimagem tão baixa, se desvalorizando. Por isso que as pessoas aí se entregam para um relacionamento atrás do outro, dormem com qualquer um, porque não se valorizam, não se dão valor, não se amam, não se amam, se deixam ser usados e usadas pelas pessoas. Alegria, paz, essa qualidade de vida, ou seja, é o que Deus oferece a cada um de nós e também às nossas famílias. Eu já mencionei aqui o Salmo 103, que é um salmo que eu medito, que eu recito sempre. Bendize a minha alma ao Senhor. Eu memorizei numa outra versão, mas bendize a minha alma e todo o meu ser, bendiga o Senhor. Não esqueça de nenhuma das suas bênçãos, é Ele quem perdoa todos os seus pecados, que cura todas as suas doenças. Olha o que Deus faz. Ele faz isso, Ele não só perdoa o pecado na alma, Ele cura também a enfermidade do corpo. O salmista aqui expressa a plenitude de Deus, esse shalom de Deus no coração. Ele resgata a nossa vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Ele enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Bendiga a minha alma ao Senhor, bendiga o Senhor. Ele tem uma visão plena da vida, da plenitude de Deus, da bem-aventurança de Deus, do shalom de Deus, do que Deus oferece. Por isso Jesus em João 10, quando ele diz que ele é o bom pastor, que ele dá a vida pelas suas ovelhas, ele diz, eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente, a tenham em abundância. É para isso que eu vim para que você tenha vida. Eu não vim para que você viva uma vida medíocre. Eu não vim para que você viva uma vida aprisionada pelos seus medos. Eu não vim para que você viva uma vida cheia de ansiedade e de estresse. Eu não vim para que você viva uma vida cheia de preocupação, que adoece o teu coração, a tua alma, as suas emoções. Eu não vim para isso. Eu vim para salvar você de você mesmo, salvar você do pecado, salvar você do mundo, salvar você das garras do diabo. Eu vim para salvar você. E eu vim para que você tenha vida, para que você viva de verdade. Irmãos, muitos de nós não estamos vivendo. A gente conhece muita gente que não está vivendo, está sobrevivendo, não vivendo. Estão existindo, mas não há qualidade de vida, não há bem-estar, não há o shalom de Deus, não há plenitude de Deus, não há a bênção de Deus. Muitos estão vivendo uma vida tão tóxica, que os ambientes são tóxicos. Às vezes a gente diz isso, às vezes você entra numa casa, o ambiente é tão tóxico, irmão, que você sente na hora que você entra na porta. Nem samambaia cresce dentro dessa casa, porque o ambiente é doente. Mas por que o ambiente é doente? Porque as pessoas estão doentes. Nós moramos na casa que temos construído. Nós temos o casamento que temos construído. Nós temos a família que temos construído. Se nossa alma, o nosso coração está tóxico, está doente, não é saudável, não há como construirmos famílias saudáveis.
Não há como construirmos relacionamentos saudáveis. Agora, qual é o alvo de Deus? O alvo de Deus é uma vida saudável, uma família saudável. Eu não estou falando aqui, se você clicar no Google lá, saudável, você vai ver lá 10 passos para você ter uma vida saudável, né? Aí vai entrar coisas práticas, boas até, durma 7 a 8 horas de sono, coma, né, frutas e verduras, exercite-se com regularidade. Mas o que eu estou falando aqui é mais, é a saúde da alma, é a saúde do coração, é a saúde das emoções, dos sentimentos, de você ser feliz e ter essa shalom de Deus dentro de você, de tal forma que ela transborde, que você possa compartilhar com aqueles que estão à sua volta, porque esse é o plano de Deus. Eu espero que você entenda isso, esse é o plano de Deus para a sua vida, esse é o plano de Deus para as nossas famílias, é isso que Deus diz na sua palavra. Você compreende isso, meu irmão? Amém? Teve uma meia dúzia que compreendeu, os outros eu não sei. Vocês entenderam? Esse é plano de Deus para nós ou não é, irmãos? Amém? Ok, mais gente tinha compreendido. Irmãos, esse é o plano. Mas talvez a pergunta é, mas por que eu não vivo isso, pastor? Por que a gente não vive isso? Bom, eu disse que em primeiro lugar, a gente precisa render o nosso coração a Jesus e ser habitado pelo Espírito. E permitir que o Espírito produza o fruto. Permita esse caráter, produza esse caráter de Cristo em nós. É o fruto do Espírito, é fruto dessa comunhão com Deus. Eu não quero ser simplista aqui, mas é claro que nós não vivemos isso quando nós estamos vivendo na nossa força, aquilo que a Bíblia chama de carne. Nós estamos vivendo com os nossos recursos, nós não estamos vivendo dependentes de Deus. E hoje, infelizmente, nós vivemos um cristianismo assim, que é mais humano do que divino, é mais na nossa força do que no poder do Espírito. E eu e você somos chamados a andar no Espírito, e assim não cumprir o desejo dessa carne, dessa natureza pecaminosa. Eu e você somos chamados a andar em plena comunhão com Deus, de tal forma que o Espírito vai promover essa shalom de Deus no nosso coração e na nossa alma. Agora, olhando para a Bíblia e pensando na família, eu queria deixar aqui alguns princípios bem práticos, que a Bíblia diz que a gente pode viver essa plenitude. E eu creio que algum deles você vai se identificar aqui. O primeiro deles é andar na luz com Deus e o próximo. Como é que nós experimentamos essa plenitude de Deus? Bom, nós precisamos andar na luz com Deus e o próximo. O que é esse andar na luz? Bom, o apóstolo João diz na sua primeira carta o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, ou andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João está dizendo, Deus é luz. Deus não tem nada a ver com trevas, irmãos. Nada a ver com coisa escondida, com segredo, com secreto, com duas caras, com maquiagem, com óleo de peroba na cara, com performance. Deus tem a ver com Deus tem a ver, a luz tem a ver com realidade. E Deus é luz. Não tem nada a ver com uma vida dúbia, com uma vida virtual. Tem a ver com a realidade do coração. Davi foi um homem que pecou tremendamente, mas é chamado segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele sempre procurou andar na luz com Deus. É isso que vemos, a sua humildade, a sua expressão de arrependimento diante do pecado, a sinceridade que buscava a Deus, afirmava dos seus dramas, os seus lamentos, as suas dores. Um homem completamente aberto, exposto para Deus, a luz de Deus invadindo o seu coração e a alma. Não era perfeito, mas era saudável. A mesma coisa Deus espera de mim e de você, que a gente possa andar na luz com Ele. E quando andamos na luz com Deus, nós conseguimos andar na luz com as pessoas. Não se engane, há muita gente que não está na luz uns com os outros, na família, nos amigos, na igreja, porque não está andando na luz com Deus. O pecado interfere diretamente no relacionamento que a gente tem com as pessoas. Se nós estamos com pecados ocultos diante de Deus, e aí não estamos andando na luz com Ele, isso vai afetar a nossa saúde espiritual, a nossa saúde emocional, e irá afetar os nossos relacionamentos. Então, se eu não tenho paz com Deus, não estou andando na luz com Deus, eu não vou ter luz com os outros. Agora a Bíblia diz algo tremendo aqui, ele diz aqui,
João disse, se nós temos comunhão com Ele, então, nós, andando na luz, o verso 7, temos comunhão uns com os outros, porque o sangue de Jesus, seu Filho, está nos purificando de todo pecado. O sangue de Jesus está atuando na nossa alma, no nosso comportamento, nos nossos sentimentos, pecados às vezes de ignorância, pecados que não conhecemos, pecados que não estamos cientes. O sangue de Jesus está nos purificando, não estão nos adoecendo, não estão nos separando de Deus, não estão nos separando das pessoas. Se eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão uns com os outros. Às vezes eu digo assim, o casal não consegue ficar de cara virada. Eu e a Andréia temos acho que é uma virtude, a gente nunca conseguiu ficar de cara virada um com o outro, nunca, não faz nem parte da personalidade dela, nem minha. Então, eu me surpreendo até quando encontro tantos casais que às vezes passam semanas comendo juntos, dormindo na mesma cama, de cara virada, sem conversar. Semanas eu tenho visto já situações assim. Mas eu digo assim, quando você está na luz com Deus, você não consegue isso. Eu não posso dizer para vocês que um dia ou outro eu não quis ficar em silêncio e me isolar da Andréia, mas toda manhã quando eu ia fazer o meu devocional, que eu lia a Bíblia, não tinha como continuar nessa atitude. Porque quando você vem para a Bíblia, abre seu coração para Deus, você está na luz com Deus, não tem como você não estar na luz com as pessoas, como não andar na luz com as pessoas. É por isso que Tiago, capítulo 5, diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns aos outros para serdes curados. Em andar na luz uns com os outros, confessando nossos erros, assumindo nossas falhas. É aquilo que os sociólogos, os psicólogos agora chamam de vulnerabilidade. Ao ser vulnerável com o outro, ao andar na luz com o outro, então eu encontro cura. E aqui é um processo de cura, a gente confessa, a gente ora junto. Ora um pelo outro, ora por mim, porque eu sou terrível, eu estou carregado de ira, eu não estou conseguindo lidar com essa situação. É um marido chegar para a mulher e falar, amor, ora por mim, porque eu estou com muita raiva, eu estou com muita raiva dentro de mim. Ora junto, ora comigo, entendeu? É a mulher de chegar para o marido e dizer assim, ora por mim, porque eu estou muito ansiosa com essa situação, eu não estou conseguindo me controlar. O que a gente está fazendo? A gente está confessando um para o outro que a gente está sofrendo, a gente está andando na luz um com o outro, a gente está sendo vulnerável um com o outro. Existe cura, existe cura. Eu fico assim, irmãos, estarrecido, que às vezes eu encontro pessoas, é muito comum quando a gente vai atender um casal, um ou outro dizer assim, olha, pastor, eu estou casado com esse homem aqui há 15 anos, ele nunca me pediu perdão por nada que aconteceu na nossa vida, ele nunca reconheceu um erro. Você fala assim, isso é mal de homem, né? Não, eu já vi muito marido falando a mesma coisa na frente da esposa, pastor, a minha esposa aqui, nunca vi ela pedir perdão para alguém, ela nunca pediu perdão para mim. Mas como que pode isso? Se todos nós aqui reconhecemos uma verdade universal, erramos, pecamos, como é que posso então viver uma vida em que eu não reconheço minhas falhas e os meus pecados? Agora me diz, irmãos e amigos, como é que existe cura num relacionamento? Como que um relacionamento saudável pode ser saudável se não existe luz? Hoje nós estamos vendo gente que está com relacionamento virtual. A esposa não sabe que o cara está na internet com outros relacionamentos, com intimidade com outras pessoas. O marido não sabe que a mulher está na internet com outros relacionamentos. O segredo é trevas. Aquilo que eu estou com a pessoa mais íntima da minha vida e que ela não sabe o que está acontecendo comigo, é pecado. Eu estou andando em trevas, Deus não está nas trevas. João diz aqui, se afirmamos que temos comunhão, mas andamos em trevas, estamos com coisas escondidas, estamos com cartas na manga, estamos maquiando uma coisa. Puxa, nós estamos nas trevas, e não haverá saúde emocional para esse relacionamento. É um absurdo hoje, irmãos. Nós não temos ideia do que está acontecendo, mas Deus sabe todas as coisas. Cônjuges que estão mentindo claramente para os seus maridos, para as suas esposas. Filhos que estão fazendo coisas terríveis dentro dos quartos, nos celulares, e que os pais não estão nem se dando conta do que está acontecendo. Estão mentindo, estão em trevas. Porque se eu preciso me esconder para fazer algo, é porque eu estou em trevas. Isso aqui é uma realidade. Isso que João chama de andar na luz é o que Carl Rogers, também de uma linha da psicologia, chama de congruência. Congruência é o alinhamento entre aquilo que você pensa e aquilo que você fala, aquilo que você faz, é você ser inteiro.
E ele diz, isso é incapaz de acontecer quando você não é congruente com você mesmo, você não é congruente com as pessoas. João já disse isso 2000 anos atrás. Se você não anda na luz com Deus, e aí você está inteiro dentro de você, você não consegue andar na luz com as pessoas. Então, quando nós estamos falando aqui de orar pela família, irmãos, entra a nossa atitude. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 17 e 18, Paulo diz assim, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí há, o que, irmãos? Liberdade. Eu já vi muitos dirigentes de louvor usando esse verso, dizendo, irmãos, aqui está o Espírito do Senhor, aqui é a liberdade, pode pular, gritar, dançar, virar piruleta, porque onde está o Espírito do Senhor é a liberdade. Não, isso aí é fora do contexto, irmão. Quando a Bíblia está dizendo aqui que onde está o Espírito do Senhor é a liberdade, está dizendo para você entrar sem máscara, é para você ser você mesmo diante de Deus. Não é uma licença para bagunça no culto, não. É uma licença para você ser você. Tirar a máscara e dizer, eu sou um pecador, eu estou aqui porque eu preciso da graça de Deus, eu estou aqui porque eu estou em pecado, essa semana eu cobicei, essa semana eu vi pornografia, essa semana eu tratei mal minha esposa, eu estou aqui porque eu preciso de Ti, Senhor. É você, mulher, dizer, essa semana eu fui tremendamente egoísta, eu manipulei, eu tratei mal meus filhos, eu fiquei irado o tempo todo. Eu não sei porque eu uso exemplos de homem e de mulher diferentes um do outro, mas mais ou menos assim, né? O que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte, você vai chegar diante de Deus com o rosto descoberto, com a cara lavada, e aí você vai refletir a glória do Senhor que vem dele, porque você está com a cara lavada, não está coberta. E aí a Bíblia diz aqui que nós vamos ser transformados de glória em glória na mesma imagem de Deus que nós estamos contemplando, porque estamos com Ele na luz, porque estamos vendo Ele de todo o coração, estamos diante dEle com o coração aberto, não estamos com máscaras. E então a glória de Deus vai se refletir em nós, e nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor. Aí a cura, aí a saúde interior, irmãos, porque a gente está sendo a gente mesmo, diante de Deus, a gente está abrindo o peito, rasgando a alma diante de Deus, e aí a glória do Senhor inunda a nossa vida, e pelo Espírito do Senhor nós somos transformados de glória em glória. Aí a necessidade de andarmos com Deus o tempo todo, todo dia, de adorarmos a Ele o tempo todo, sendo sinceros, andando na luz. Para a minha própria experiência, para as famílias que têm conversado, as pessoas que estão sofrendo, eu digo, irmãos, esse é um princípio bíblico tão necessário nos nossos dias, porque hoje está tão fácil a gente ser mascarado, a gente ser desonesto com Deus e com as pessoas. Depois que criou um motel, ficou bem fácil a pessoa transar escondido, adulterar, não é verdade? Ficou muito mais fácil. Agora, depois que você tem a pornografia dentro do seu celular, ficou bem mais fácil você ter uma vida secreta. Ficou bem mais fácil você conversar com as pessoas do que quando a pessoa morava no sítio e todo mundo se conhecia. Agora a gente está nas grandes cidades, em regiões da cidade ninguém te conhece. Você pode ter uma mulher aqui no centro e outra lá no subúrbio, lá no fim da cidade, ninguém sabe. Hoje ficou tudo mais fácil para a gente ter vida secreta, vida escondida. E o princípio é que a gente tem que andar na luz com Deus e com as pessoas. Não tem nada errado, não tem nada secreto. Todos nós vivemos isso 100%? Não. Claro que tem coisas que são muito íntimas, mas muitas vezes nós nem abrimos porque são íntimas mesmo. Mas nós precisamos andar na luz com Deus e com as pessoas e sermos coerentes com a palavra. É isso que a Bíblia diz. Assim a gente vai ser saudável e a gente vai construir uma família saudável. A gente vai viver a plenitude de Deus, a shalom de Deus. Segunda coisa aqui é vencer o mal com o bem. É um texto, um princípio tão bíblico, tão claro, mas que a gente esquece no nosso dia a dia. Qual é a única forma de vencer o mal, irmãos? Com o bem. A Bíblia diz isso. Qual é a única forma de vencer o mal? Com o bem. Você nunca vence o mal com o mal. Mas é assim que as pessoas agem. Eu já cansei de atender pessoas, não vou usar essa expressão, só estou falando como repetição. Casais que tiveram traição, em que daí o cônjuge traído chega para mim e fala, nossa pastor, mas um monte de amigos e amigas falaram para mim, faz a mesma coisa, paga na mesma moeda. É isso? Quer dizer que o outro errou, pecou, traiu, você faz a mesma coisa? Eu tenho visto situações em que as pessoas fazem isso, e o problema só se agiganta, a desgraça é ainda maior. Aonde que está na Bíblia, irmãos,
que a gente paga na mesma moeda? Vocês podem me dizer isso? Aí você vai falar, pastor, lá no Velho Testamento tem lá dente por dente, olho por olho, te peguei. Está lá no Velho Testamento, irmãos? Está. Mas lá Deus estava ensinando a justiça. No Novo Testamento, Deus nos ensina o perdão e a graça. Não é pagar com a mesma moeda. Vamos lembrar o texto de Paulo, Romanos 12, ele diz, não retribuam a ninguém mal por mal. Vence o mal. Pode pôr o texto para mim, Romanos 12, verso 17. Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Porque se você for vencer o mal fazendo o mal, você só está aumentando o mal. Você está somando o mal, multiplicando o mal. Ninguém vence o mal com o bem. O mal com o mal. Só é possível vencer o mal com o bem. Que coisa. Eu me lembro de uma história que eu acho que o Charles Swindoll conta num dos seus livros, que na guerra da Coreia, os soldados americanos alugaram uma casa, né? Tinha lá alojamento para os soldados americanos, e tinha um jovem coreano que cozinhava para eles. E eles faziam o tempo todo, zoavam esse jovem coreano. Então eles passavam graxa nos botões do fogão, ele ia cozinhar para eles, tinha graxa, né? Uma vez eles pregaram o sapato dele no chão, no assoalho. Quando ele foi calçar o sapato estava pregado. A outra vez eles colocaram um balde de água na porta, quando ele foi, né, para cozinhar, tomou um banho de água. Mas ele sempre tinha um rosto feliz, ele sempre sorria, ele nunca reclamou de nada. Isso incomodou tanto os soldados daquela casa, que um dia eles fizeram uma reunião e chamaram o cozinheiro coreano e disse assim, rapaz, olha, você tem tido uma atitude tão positiva, você nunca reclamou de nenhuma das nossas peças, nada que nós fizemos aqui, você reclamou, né? Vou beber água primeiro, irmãos, graças a Deus, aleluia, obrigado, Anderson. Você teve uma atitude tão positiva, que a gente quer confessar para você aqui, rapaz, a gente fez essas artes mesmo, mas a gente não vai fazer mais. Aí o coreano falou assim, então não vai ter mais botão sujo de graxa? Não. Não vai ter mais sapato pregado no chão? Não. Não vai ter mais balde de água nas portas? Não. Então tá bom, também não vou mais cuspir na sopa que eu faço para vocês. Então, acabou também. Como é que a gente vence o mal? Romanos 12, vamos tentar destacar ali, eu não sei se vai funcionar bem no slide, mas espero que funcione. O que Paulo está dizendo para a gente, irmãos? Ele escreve aqui de forma prática. Os primeiros 11 capítulos do livro de Romanos, toda a obra de Deus na redenção da humanidade. Capítulo 12, agora vocês se ofereçam a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. Ele começa a dizer coisas práticas à igreja. Ele diz assim, então você não retribui a maldade recebida. Não retribui a maldade recebida. Ele diz, não retribuam a ninguém mal por mal. O cara foi desonesto, não seja. Alguém traiu você, não traia. Alguém xingou você, humilhou você, não humilhe, não xingue. Nunca retribua mal por mal. Ele diz aí, tenha um comportamento exemplar. Ou seja, ele está dizendo assim, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Aos olhos de todos, você andar na luz. Você é a mesma pessoa aqui dentro da igreja, lá no local de trabalho, lá na universidade, lá no campo de futebol. Mesma pessoa. Sem o verniz social que esconde as nossas coisas, os nossos pecados, erros, não. Todos nós temos esse verniz, mas isso tem que ser algo que tem que ser diminuído para que a autenticidade, a coerência da nossa vida cristã seja comunicada às pessoas. Então, Paulo diz assim, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, do rico e do pobre, do teu chefe e daquele que está debaixo de você, aos olhos de todos. Jesus disse em Lucas 6,31, como vocês querem que os outros lhe façam, façam também a eles. A Bíblia diz aqui, esforce-se pela paz, faça todo o possível para viver em paz com todos. A Bíblia diz, no que depender de nós, a gente tem que ter paz com todo mundo. Tem gente que não vai querer ter paz com a gente, mas a gente tem que querer ter paz com todo mundo. Tem gente que não vai querer perdoar você, não tem problema, peça perdão do mesmo jeito.
Tem gente que não vai querer amar você, não tem problema, ame do mesmo jeito. Do que depender de nós, nós nos esforçamos para ter paz. Nós nos esforçamos. Né? Paulo diz aqui, jamais se vingue. Não se vingue. Não se vingue nunca. A vingança pertence ao Senhor. Deixa a vingança com Deus. Mas se o cara fizer isso com o meu cachorro, mas se fizer um negócio desse com a minha filha, o que você vai fazer? Você vai matar ele também? Você também vai se tornar um homicida? A Bíblia diz assim, não se vingue, confie na justiça de Deus. Não se vingue, não seja tomado pelo espírito de vingança. A Bíblia diz que a justiça humana nunca produz a justiça de Deus. Se você vai se vingar, você vai se tornar pior do que aquele que fez o mal. Não se vingue, confie na justiça de Deus. Por isso, Paulo diz aqui, faça sempre o bem. Faça sempre o bem. Próximo slide, por favor. Sempre o bem. Ele diz assim, se o cara, teu inimigo está com fome, dá de comer. Quebra o mal com o bem. Ele fez mal para você, faça o bem. É isso que Paulo está dizendo, é um texto do Velho Testamento. Você vai deixar a brasa viva na cabeça dele, queimando ali, incomodando ele. Brasa viva queimando sobre a cabeça dele. Incomodando, peraí, como que eu maltratei esse cara, ele me fez bem. Como que eu passei a perna nesse cara, ele ainda me deu de comer. É um milagre, mas é isso, irmãos. Só vence o mal com o bem. Hoje na nossa política, na nossa sociedade, nós estamos ficando menos cristãos, e nós estamos ficando mais de direita e de esquerda. Vamos lembrar assim que a cruz de Cristo eliminou toda a barreira. No meio do povo de Deus não tem quem é de direita e de esquerda não, no meio do povo de Deus tem quem é cristão, é gente de Deus, independente do que pensa sobre política. A gente se respeita, a gente se ama. Vocês entendem isso, irmão? Não pode ter divisão. Paulo diz, não tem grego, não tem cita, não tem bárbaro, não tem escravo, não tem livre, nós somos todos um em Cristo. Não tem esse negócio que acontece por aí. Às vezes irmãos na fé, pelo Facebook, degladiando lá, porque um é de esquerda, outro é de direita. Pelo amor de Deus, isso não é cristão. Espera aí, porque o cara torce para outro time, porque o cara é de outro partido político, de outra ideologia, e daí é meu irmão na fé, não tem um partido político, não tem uma ideologia política que é perfeita. O ser humano, a maldade do ser humano contamina tudo, irmãos. A questão é que nós vivemos assim. Somos chamados para viver assim. Quem vive assim é saudável. Agora, eu sempre olhava esse texto assim, peraí, você vence o mal com o bem. Eu sempre olhando para o outro. O cara fez mal, alguém fez mal para mim, então eu tenho que vencer com o bem. Mas deixa eu dizer uma coisa. Você vence também o mal que está dentro do seu coração. O mal que está aqui dentro, você só vence com o bem. Mas como isso? Deus me trouxe isso no coração um dia. Espera aí, como que eu venço o mal que está dentro de mim? Eu preciso começar a agir com o bem. Se o fruto do Espírito está produzindo isso em mim, se eu estou andando com Deus, eu tenho que começar a agir com o bem. Não adianta você fazer terapia tantos anos, apesar de que eu defendo a terapia para muitas pessoas, pacto de oração, frequentar a igreja, se você não começa a agir com o bem. Entenda o que eu estou te falando aqui. Se você é avarento, o que a Bíblia diz que você deve fazer? Se você é ganancioso, como que a Bíblia diz que você deve vencer o mal que está dentro de você? Sendo generoso. Seja generoso. Como que você vence o mal que está dentro de você? Dê dízimo, dê oferta, ajude quem precisa, seja generoso. Senão você vai continuar esse avarento miserável, que está na igreja há 50 anos e continua a mesma pessoa. Como é que a gente vence o egoísmo? A gente só vence o egoísmo tendo atitudes altruístas. Peraí, eu vou sair de cena, eu vou pôr minha esposa na frente, vou pôr meus filhos na frente. O cara chega para o almoço, o maior bife já é dele. Põe no prato. Você serve por último. Começa com coisas simples. Coisa simples. Você serve por último. Chega lá na fila do mercado, dê lugar para as outras pessoas. Seja altruísta. Você só vence o mal que está aqui dentro agindo ao contrário. Eu sou orgulhoso. Tem gente que fala para mim, pastor, eu sou orgulhoso mesmo. Como que você vence o orgulho então? Tem atos de humildade. Vai lavar o pé de gente, vai lá no asilo cortar a unha dos velhinhos, do pé. Vai ter atos de humildade para vencer esse orgulho que está no teu coração. Mentira, eu sou mentiroso, pastor, hoje estou uma dificuldade com isso. Fale a verdade. Primeira coisa, vai chegar agora na tua esposa e vai falar o que você fez. Vai chegar para o teu filho e vai falar o que você fez. Vai chegar no teu patrão e vai falar o que você fez. Como que você vence? Se você não fizer isso, você vai continuar o mesmo cara mentiroso de sempre. E não importa o quanto você vai ler a Bíblia.
Não importa. Vocês entendem isso, irmãos? Como que a gente vence o mal? Com bem. Criticismo. Eu sou muito crítico, sou muito duro. Então, comece a elogiar as pessoas. Comece a ver qualidade nas pessoas. Comece a interagir com as pessoas, valorizando quem elas são, o que elas fazem. A gente só vence o mal com o bem. A gente só vence o mal com o bem. Deus gera saúde na gente, irmãos? Deus gera. Deus promove saúde. E eu vou terminar com um outro princípio. Deixe Deus te curar. Eu vou pular um pouquinho o conteúdo que eu tinha aqui, que Deus colocou no meu coração, mas o tempo não me permite, eu não quero que os irmãos fiquem irados comigo, né? Então, eu vou terminar por aqui com o último ponto. Deixar Deus curar. Deixa Deus te curar. Deixa Deus curar você. O Deus da Bíblia é um Deus que cura. É um Deus que cura as emoções, os sentimentos, as feridas. O Deus da Bíblia é um Deus que cura a enfermidade e cura a alma. Deus cura. Deus é o Deus que cura. A Bíblia diz, eu gosto no texto do Velho Testamento, que Deus é o Jeová Rafá, em que ele diz assim: se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. É verdade que tem um contexto específico aqui, mas a verdade não muda, Deus é o Deus que sara. O povo do Egito estava debaixo de doenças por causa da sua idolatria, e o povo de Deus, Israel, Deus está dizendo assim: se vocês não viverem essa idolatria, se vocês seguirem o que eu estou dizendo para vocês, vocês vão ter saúde. Aliás, muitos dos princípios bíblicos do Velho Testamento eram leis de higienização, de saúde pública, que estão na palavra de Deus. Então, Deus é o Deus que cura. Além disso, Deus é o Deus que cura. Observe o que Tiago diz no capítulo 5, ele diz: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Porque Deus é capaz de levantar o doente, Deus é capaz de curar o doente, Ele é. Inclusive os doentes da alma, das emoções, inclusive a questão das doenças produto de pecado, do segredo dentro da alma, da vida dupla. Deus levanta. Há um poder capacitador de Deus, curador de Deus. Deus é o Deus que cura, que restaura, que sara as nossas doenças. E quando nós estamos aqui, irmãos, orando por nós, orando por nossas famílias, nós precisamos tomar posse disso. Deus é o Deus que cura. Deixe Deus curar você. Às vezes, irmãos, nós encontramos pessoas que estão doentes há anos, e não é de câncer, não é de depressão, estão doentes há anos de mágoas, azedos, adoeceram dentro de si, amargurados, pessoas que estão doentes lá dentro por pecados que nunca foram perdoados, nunca perdoaram pessoas, ou nunca perdoaram a si mesmas, a si mesmos. Deixa Deus curar você. E aí eu quero concluir com o exemplo de João capítulo 5, em que Jesus está diante do tanque de Betesda, e lá tem um paralítico, 38 anos paralítico, esperando que a água do tanque se mexa, porque eles tinham uma lenda ali de que quem entrasse primeiro depois que a água mexesse, que talvez um anjo tivesse mexido a água, quem entrasse primeiro seria curado, e como ele era paralítico de 38 anos, sempre entrava alguém na frente, ele nunca conseguia entrar. Mas olha, Jesus olha para esse cara e diz assim, vendo esse cara deitado, sabendo que estava nesse estado tanto tempo, disse-lhe: você quer ser curado? Você quer ser curado? Por que Jesus faz essa pergunta para um cara que está acamado, 38 anos, perto de um tanque, esperando a cura de uma lenda, de uma fábula, de um misticismo religioso que havia ali? Claro que esse cara queria ser curado, mas Jesus olha para os olhos desse cara e diz: você quer ser curado? E ele já começa a dizer assim: não, mas não tem ninguém para me levar para o tanque. Ele já começa a dar desculpa, ele já começa a se sentir vítima. Muitos de nós somos assim: não, será que Deus tem cura para mim? Mas meu problema é tão grave, eu sofro tanto, minha família é tão difícil. Espera aí, Jesus está olhando nos teus olhos e está dizendo: você quer ser curado? Não é para você pensar na tua fraqueza, na tua família, na tua dificuldade, na tua dor, na tua história difícil. É para você olhar para Jesus e ver e dizer assim: eu quero.
A gente fica fazendo um monte de coisa, de argumentação no nosso estado de vítima, vitimização. E Jesus está olhando para o cara e está dizendo: peraí, você quer ser curado? Jesus está olhando para você aqui: você quer ser curado? É isso que Jesus está perguntando para você. Não é a tua história se foi difícil ou não, não é quanto tempo você está aí na maca. Você quer ser curado? Olha, eu sou o Deus que cura. Infelizmente, irmãos, há pessoas que não querem ser curadas. Elas se acostumaram com a doença, se tornou um hábito tão profundo. Alguns de nós temos vantagens de sermos doentes, aí os outros ficam com dó, com compaixão, ficam cuidando da gente. Tem muita gente que nunca vai ser curada, porque nunca quer ser curada. Ela tem vantagem, ela fica com a vantagem de ser doente, ao invés de ficar curada e ser salva da sua enfermidade, seja ela física, emocional ou espiritual. E Jesus olha para os nossos olhos assim: peraí, você quer ser curado? Jesus olhou para esse cara e disse: você quer ser curado? Às vezes nossas enfermidades são desculpas. Eu não trabalho por causa que eu sou doente. Eu não sirvo no ministério porque eu tenho tanta dor não sei aonde. Desde o dedão do pé até eu não posso fazer isso. Eu nunca fiz uma faculdade porque eu nunca realizei meu sonho porque. Ou seja, eu nunca quis ser curado. Eu sempre quis ter desculpa para as minhas faltas de realizações. Eu sempre quis me concentrar em mim mesmo. E nunca me abri para ser curado. Deixa eu olhar para você aqui. Você quer ser curado das suas atitudes não saudáveis. Você quer ser curado da sua dor emocional, dos seus pecados. Você que está aqui nessa manhã, está mais disposto a estar certo do que ser curado? Tem muitos de nós que queremos estar certo o tempo todo, ou a gente quer cura. Você está aqui nessa manhã, você está mais disposto a manter o seu orgulho ou a ser curado? Prefere o orgulho do que a cura? Você tem vivido essa shalom de Deus na sua alma, no seu coração? Você tem vivido essa plenitude de Deus? Porque se não tem, Deus está dando uma oportunidade a mim, a você, a cada um de nós aqui, de dizer: Jesus, eu quero. É o que a tua palavra diz, eu quero o que a tua palavra diz. É o que o Senhor me oferece em amor, eu quero o que o Senhor me oferece em amor. Eu quero o que o Senhor tem para mim. E aí, meu irmão, minha irmã, o milagre é com Deus. Não é comigo, não é com você, é com Deus. É com Deus. Porque aquilo que Deus diz aqui que Ele faz, e se nós cooperarmos com Ele, com o nosso coração aberto, andando na luz, Ele vai fazer em nós. Ele vai fazer em nós. E aí nós podemos orar por nós e pelas famílias. E podemos desfrutar da shalom de Deus, da saúde de Deus, da plenitude de Deus na nossa vida, no nosso lar. Cada um de nós aqui vive no lar que nós temos construído, que nós temos vivido. E nós podemos construir diferente. Você fala assim: mas eu sou o único da minha família que está aqui nessa manhã, pastor. Ixi, meus pais não estão aqui, meus irmãos, lá é um conflito danado, um brigueiro. Não tem problema. Se você se tornar saudável, se a cura começar com você, a cura vai chegar às outras pessoas. Se você mudar, já mudou uma percentagem da sua família. Se você mudar, você vai ser influência dentro da tua casa. A bênção de Deus vai chegar lá também, você pode ter certeza disso. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos, para a gente orar.